Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Você já parou para olhar ao redor e sentir que algo está diferente? Que o céu parece ter um tom distinto? Que o vento sopra com uma força que você não se lembrava? Hoje, 6 de agosto de 2025, essa sensação não é mais apenas uma impressão passageira. Tornou-se uma realidade inegável que bate à nossa porta com uma urgência assustadora. O planeta Terra está enviando sinais, mensagens codificadas em eventos climáticos cada vez mais extremos e imprevisíveis. Perguntas que antes pertenciam ao campo da ficção científica agora ecoam nos noticiários diários e nas conversas preocupadas em nossas casas. O que está realmente acontecendo com o nosso mundo? Estamos testemunhando uma transformação natural ou as consequências de algo muito maior? A verdade é que 2025 ficará marcado na história como o ano em que a natureza decidiu mostrar sua força de uma maneira que ninguém poderia prever. Não se trata mais de um evento isolado aqui ou ali, uma enchente em um país distante ou um incêndio do outro lado do mundo. Agora, a anomalia se tornou a nova norma. O que estamos vivenciando é uma sinfonia caótica de fenômenos que desafiam a lógica e a ciência, que pensávamos dominar. É como se as regras do jogo tivessem sido reescritas, sem que recebêssemos o novo manual de instruções. A Terra está mudando, e talvez não estejamos preparados para o que vem a seguir. Essa mudança não pede permissão. Ela simplesmente acontece, deixando um rastro de perplexidade e devastação. Pense nos relatos que chegam de todos os continentes. Histórias que parecem saídas de roteiros de filmes apocalípticos, mas que são a dura realidade de milhões de pessoas. O equilíbrio delicado que sustentava nossos ecossistemas parece ter se rompido. As estações do ano já não seguem o calendário com a mesma precisão de antes. O calor chega quando deveria ser frio. A chuva se transforma em dilúvio e o chão sob nossos pés, que sempre pareceu tão sólido e confiável, agora treme com uma frequência alarmante. Estamos diante de um quebra-cabeça global cujas peças parecem não se encaixar. Será que perdemos a capacidade de entender o planeta que habitamos? Ou será que nunca a tivemos de verdade? Este não é um texto para trazer pânico, mas sim para despertar a consciência. É um convite para que você olhe além da sua janela e perceba que fazemos parte de um sistema interligado e frágil. Os eventos de 2025 são um alerta vermelho, um chamado ensurdecedor, que não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar. Cada notícia de uma cidade inundada, cada imagem de uma floresta em chamas, é um capítulo de uma história maior que está sendo escrita diante dos nossos olhos. Uma história da qual todos nós somos personagens, quer queiramos ou não. A grande questão que paira no ar, pesada como as nuvens de tempestade, é: o que faremos a respeito? Continuaremos a ser meros espectadores? A água, fonte de toda a vida, mostrou uma face aterrorizante em 2025. Vimos rios que antes corriam mansos se transformarem em monstros de lama e detritos, engolindo cidades inteiras em questão de horas. Regiões que historicamente sofriam com a seca, de repente, se viram submersas sob um volume de chuva que os registros meteorológicos jamais haviam previsto. As enchentes deste ano não foram eventos comuns. Elas vieram com uma violência e uma persistência que desafiaram todas as nossas defesas. Barragens construídas para durar um século cederam em poucos dias. Sistemas de drenagem projetados para as piores tempestades se mostraram completamente inúteis. Ninguém esperava por isso. A força da água foi implacável, redesenhando mapas e deixando para trás um rastro de desolação. O que mais intriga os especialistas é a imprevisibilidade desses eventos. Cidades costeiras na Europa, famosas por seus climas amenos, foram devastadas por inundações repentinas que mais pareciam tsunamis de água doce. Enquanto isso, no coração da América do Sul, comunidades que viviam há gerações à beira de rios
foram forçadas a abandonar suas casas, suas histórias e suas vidas, fugindo de águas que subiam sem parar. Como pode a chuva, que sempre celebramos como uma bênção, se tornar uma ameaça tão grande e tão difundida? O que mudou no ciclo hidrológico do nosso planeta para que ele se comporte de maneira tão errática e destrutiva? Essas são as perguntas que cientistas do mundo todo tentam responder, correndo contra o tempo. A dimensão humana dessa tragédia é imensurável. Não são apenas números e estatísticas. São famílias separadas, agricultores que perderam suas colheitas e suas terras, pessoas que viram o trabalho de uma vida inteira ser levado pela correnteza. As imagens que rodaram o mundo são de cortar o coração. Mostram a resiliência humana, sim, mas também a nossa vulnerabilidade diante de uma natureza que parece estar fora de controle. Vimos vizinhos se ajudando em meio ao caos, formando correntes humanas para salvar quem podiam, mas também vimos o desespero nos olhos de quem perdeu tudo. A água não apenas destrói casas, ela lava memórias, dissolve futuros e deixa cicatrizes profundas na alma de uma comunidade. O padrão das chuvas mudou. Tempestades que antes se formavam e se dissipavam em algumas horas, agora estacionam sobre uma mesma região por dias a fio, despejando um volume de água que o solo simplesmente não consegue mais absorver. É como se a atmosfera estivesse sobrecarregada, incapaz de manter seu equilíbrio. Estaríamos pagando o preço por décadas de negligência ambiental? Seriam esses eventos a resposta do planeta a um desequilíbrio que nós mesmos criamos? A fúria das águas em 2025 nos obriga a encarar essas questões de frente, pois a próxima tempestade pode estar mais perto do que imaginamos. A pergunta não é mais se vai acontecer de novo, mas quando e onde. Se a água trouxe destruição por excesso, o fogo trouxe o apocalipse pela ausência dela. O ano de 2025 foi marcado por incêndios florestais de uma magnitude e ferocidade nunca antes vistas. Florestas que eram consideradas o pulmão do mundo, como a Amazônia e as vastas matas do Canadá e da Sibéria, arderam em chamas que pareciam impossíveis de conter. O céu de cidades a milhares de quilômetros de distância ficou laranja, coberto por uma fumaça densa que carregava as cinzas de ecossistemas insubstituíveis. O mundo está mudando rápido demais. O fogo não apenas queimou árvores, ele consumiu a biodiversidade, o lar de inúmeras espécies e a esperança de um futuro mais verde. Vimos o nosso patrimônio natural virar fumaça. A velocidade com que esses incêndios se espalharam foi o que mais chocou bombeiros e especialistas. Impulsionados por ventos fortes e condições de seca extrema, as chamas saltavam sobre rios e estradas, criando suas próprias condições climáticas e tornando o combate quase impossível. Não eram mais incêndios, eram verdadeiras tempestades de fogo. Regiões que nunca haviam registrado grandes queimadas, como as tundras do Ártico, de repente se tornaram focos de incêndios que queimavam até mesmo o solo congelado, o permafrost, liberando gases de efeito estufa que estavam aprisionados há milênios. Como isso é possível? Como o fogo pode alcançar os lugares mais frios e úmidos do planeta? As consequências vão muito além da perda de vegetação. A qualidade do ar em várias partes do globo atingiu níveis perigosamente tóxicos, forçando milhões de pessoas a viverem trancadas em suas casas, usando máscaras não por causa de um vírus, mas para se protegerem da fumaça. A agricultura foi devastada, a fumaça bloqueou o sol, prejudicando colheitas, e a fuligem contaminou fontes de água. O fogo de 2025 nos mostrou de forma brutal como tudo está conectado. Um incêndio na Sibéria pode impactar a saúde de alguém na América do Norte. A destruição não conhece fronteiras. Ela viaja com o vento, atravessa oceanos e afeta a todos nós. O que está por trás dessa fúria incendiária?
Ondas de calor mais intensas e prolongadas, secas que transformam florestas em verdadeiros barris de pólvora e, em muitos casos, a ação humana, seja por negligência ou intenção. Mas a escala dos eventos de 2025 sugere que há algo mais. Uma mudança sistêmica no clima do planeta que está criando as condições perfeitas para esses mega incêndios. Estamos presos em um ciclo vicioso? O calor gera mais fogo, que libera mais carbono, que intensifica o calor. É uma espiral perigosa que ameaça sair completamente de controle. O fogo consumiu florestas, mas o que ele realmente está queimando é o nosso tempo para agir. O ano de 2025 foi também o ano em que sentimos o calor de uma forma diferente. Não foi apenas um verão quente, foram ondas de calor sufocantes e implacáveis que quebraram todos os recordes históricos, em todos os continentes. Cidades como Londres, Paris e Berlim, conhecidas por seu clima temperado, registraram temperaturas acima dos 45 graus Celsius, algo que os modelos climáticos mais pessimistas previam apenas para o final do século. O asfalto derreteu nas ruas, as redes elétricas entraram em colapso sob a demanda por ar-condicionado, e a vida, como a conhecíamos, teve que se adaptar a um novo ritmo, mais lento e noturno. A normalidade que conhecíamos não existe mais. O calor se tornou um inimigo invisível e silencioso, mas mortal. Enquanto a superfície fervia, o chão sob nossos pés também mostrava uma instabilidade preocupante. O ano foi marcado por uma série de terremotos em locais considerados geologicamente estáveis. Regiões distantes das principais falhas tectônicas, como o centro da Europa e o meio-oeste dos Estados Unidos, experimentaram tremores de magnitude significativa, que causaram pânico e danos estruturais. Os sismólogos ficaram perplexos. Poderia haver uma conexão entre os eventos climáticos extremos na superfície e a atividade geológica no interior do planeta? Seria o derretimento massivo de geleiras e a mudança na distribuição do peso da água nos continentes capazes de influenciar as placas tectônicas? A combinação desses dois fenômenos, calor extremo e instabilidade sísmica, criou um cenário de constante apreensão. As pessoas não se sentiam seguras nem dentro, nem fora de casa. O calor tornava o ar livre insuportável, mas o medo de um tremor repentino trazia uma nova ansiedade para os ambientes fechados. Essa dupla ameaça impactou profundamente a saúde mental da população, gerando um estado de alerta permanente. Como podemos relaxar quando o próprio planeta parece estar doente, febril e tremendo? A sensação de segurança, de que temos um chão firme para pisar e um clima previsível para viver, foi abalada em seus fundamentos. A ciência busca respostas, mas a complexidade dos sistemas terrestres é imensa. Alguns teóricos sugerem que a rápida alteração climática pode estar provocando um ajuste geológico, uma reação em cadeia que começa na atmosfera e termina nas profundezas da crosta terrestre. Outros são mais céticos e tratam os eventos como coincidências alarmantes. Mas para quem viveu o calor sufocante e sentiu o chão tremer, a conexão parece real demais para ser ignorada. O planeta não é uma coleção de sistemas independentes. É um organismo vivo e complexo. E em 2025, esse organismo deu sinais claros de que está sob um estresse imenso, de dentro para fora. Como se enchentes, incêndios e terremotos não fossem suficientes, 2025 nos presenteou com espetáculos da natureza que pareciam pertencer a outro planeta. Tempestades de areia de proporções bíblicas, conhecidas como habubs, deixaram de ser um fenômeno restrito às regiões desérticas. Vimos imensas muralhas de poeira e areia engolirem cidades no sul da Europa e até mesmo em partes do Brasil, transformando o dia em noite em questão de minutos e deixando uma camada de poeira fina sobre tudo. De onde veio tanta areia? Como essas tempestades conseguiram viajar por milhares de quilômetros, cruzando oceanos e continentes? O planeta está nos enviando um aviso. A paisagem está mudando
E os desertos parecem estar expandindo suas fronteiras de forma agressiva. No extremo oposto do espectro climático, o gelo apareceu onde jamais deveria estar. Em pleno verão, praias tropicais no sudeste asiático foram surpreendidas por uma chuva de granizo do tamanho de bolas de golfe, quebrando telhados e assustando moradores e turistas. Mais bizarro ainda foram os relatos de nevascas atípicas em regiões quentes da África e da América do Sul, durante o que deveria ser a estação mais quente. Cidades que nunca viram um floco de neve se cobriram de um manto branco, para o espanto de seus habitantes. Como explicar a neve no deserto e o gelo na praia tropical? O que está acontecendo com os padrões de circulação atmosférica para permitir essas anomalias tão extremas? Esses eventos paradoxais, areia onde deveria haver verde e gelo onde deveria haver calor, são talvez os sinais mais claros de que o sistema climático da Terra entrou em um estado de desordem profunda. A estabilidade que permitiu o florescimento da nossa civilização parece ter se rompido. Os corredores de vento e as correntes marítimas, que por milênios distribuíram calor e umidade de forma previsível pelo globo, agora parecem estar caóticos, como um sistema de trânsito em que todos os semáforos quebraram ao mesmo tempo. O resultado é esse caos climático, onde qualquer coisa parece possível, a qualquer hora e em qualquer lugar. A poeira do Saara que chega à Amazônia é um fenômeno conhecido, mas a escala e a frequência vistas em 2025 foram sem precedentes. A areia que cobriu cidades europeias trouxe consigo não apenas transtornos, mas também uma mensagem simbólica. As barreiras que separavam os diferentes climas do mundo estão se tornando cada vez mais frágeis. O mesmo vale para o gelo em lugares inusitados. Esses fenômenos nos forçam a questionar tudo o que sabíamos sobre o clima. Eles mostram que estamos em um território desconhecido. A Terra está se comportando de uma maneira que nunca vimos antes, e isso é ao mesmo tempo fascinante e profundamente assustador. Depois de testemunhar um ano como 2025, a pergunta que fica ecoando em nossas mentes é inevitável e urgente. O que de fato está acontecendo com o nosso planeta? Estamos vivendo o início de uma nova era geológica? Seriam estes os sintomas de uma febre planetária causada por nossas próprias ações ao longo de décadas ou séculos? As respostas não são simples, e a comunidade científica está dividida, embora a maioria aponte para uma conexão clara com as mudanças climáticas aceleradas pela atividade humana. Os modelos que previam esses cenários para 2050 ou 2100 parecem ter sido otimistas demais. A realidade chegou antes, e com mais força do que o esperado. O futuro que temíamos já começou. Uma das teorias que ganha força é a de que atingimos múltiplos pontos de inflexão de forma quase simultânea. Imagine vários pratos girando em cima de varetas. Enquanto o equilibrista consegue manter todos girando, o sistema parece estável. Mas se um prato cai, ele pode desestabilizar os outros, causando um colapso em cascata. O derretimento acelerado do Ártico, o desmatamento da Amazônia, a desaceleração das correntes oceânicas. Cada um desses sistemas pode ter cruzado um limiar a partir do qual a mudança se torna irreversível e autossustentável, gerando consequências em todo o globo. Os eventos de 2025 seriam, então, os sintomas visíveis desse colapso sistêmico. Outra perspectiva, mais filosófica, nos convida a ver esses fenômenos não como um ataque, mas como uma resposta, como um organismo vivo que reage a uma infecção. O planeta estaria tentando se reequilibrar, expurgar o agente que causa o desequilíbrio? Essa visão, embora não seja estritamente científica, ressoa com muitas culturas ancestrais que sempre viram a Terra como uma entidade viva, Gaia. Seriam as enchentes, os incêndios e as tempestades uma forma de comunicação, uma mensagem drástica de que ultrapassamos um limite? Uma tentativa do planeta de se curar, mesmo que o processo seja destrutivo para nós?
É uma ideia que nos força a repensar nossa relação com o mundo natural de forma profunda. Independentemente da causa exata, uma coisa é certa: não podemos mais continuar a agir como se nada estivesse acontecendo. A negação e a inércia não são mais opções viáveis. Os eventos de 2025 serviram para arrancar o véu da complacência e nos mostrar a fragilidade da nossa existência. A nossa casa está doente e os sintomas são claros e dolorosos. Ignorá-los agora seria assinar uma sentença não apenas para as gerações futuras, mas para a nossa própria. A questão não é mais se devemos mudar, mas como e com que rapidez. A Terra está nos fazendo um ultimato. E o tempo para responder está se esgotando a cada novo evento extremo que assola o planeta. Chegamos ao final desta retrospectiva de um ano que abalou nossas certezas e nos deixou com mais perguntas do que respostas. Olhamos para as enchentes, os incêndios, o calor, os tremores e os fenômenos bizarros que marcaram 2025. Vimos a fúria e a fragilidade do nosso planeta. Agora, a reflexão se volta para você, que leu até aqui. Este não é apenas um relato de eventos distantes. É a história do nosso tempo, a crônica do mundo que todos nós compartilhamos. O que você sentiu ao ler sobre esses acontecimentos? Medo, surpresa, indignação ou talvez uma estranha sensação de reconhecimento? O silêncio não é mais uma opção. O momento exige que compartilhemos nossas percepções. Eu quero te fazer um convite. Olhe para a sua própria vida, para a sua cidade, para a sua região. Você já presenciou algo assim? Talvez não na mesma escala devastadora, mas você já notou mudanças no clima local? Uma chuva que parece mais forte do que antes? Um verão mais quente e longo do que na sua infância? Uma tempestade de vento que te deixou assustado? Pequenos sinais que, somados, contam a mesma história que os grandes eventos de 2025. A mudança climática não é um conceito abstrato. Ela se manifesta no nosso dia a dia, em detalhes que muitas vezes deixamos passar. Qual é a sua história? O que você acha que está mudando na Terra? Acredita que são ciclos naturais, consequências das nossas ações, ou uma combinação de ambos? Não existe resposta errada. O mais importante, neste momento, é iniciar o diálogo, criar uma comunidade de pessoas atentas e preocupadas. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Conte sua experiência. Vamos transformar o medo e a perplexidade em uma conversa global. A sua voz, a sua percepção, é uma peça fundamental neste quebra-cabeça. Ao compartilhar o que vemos e sentimos, podemos começar a construir um entendimento coletivo e, quem sabe, encontrar caminhos para um futuro diferente. Este é um chamado para a ação, mas uma ação que começa com a observação e a partilha. Não podemos enfrentar um desafio dessa magnitude sozinhos. Precisamos uns dos outros, da sabedoria coletiva, das diferentes perspectivas. A jornada para entender e se adaptar a este novo mundo começa agora, com cada um de nós. Portanto, eu te pergunto mais uma vez: o que você viu? O que você pensa? Compartilhe sua história. Vamos conversar. O futuro do nosso planeta pode depender da qualidade do diálogo que começarmos hoje. Sua voz importa. E muito.